Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Vem Segue-me. Esta semana vamos estudar terceiro NEF, capítulos de 8 a 11, e o tema é Levantai-vos e aproximai-vos de mim. Estudaremos os seguintes tópicos: Jesus Cristo é a luz do mundo, Jesus Cristo está pronto para perdoar, o Senhor exige um coração quebrantado e um espírito contrito. Posso aprender a ouvir e a entender a voz de Deus. Jesus Cristo me convida a ganhar um testemunho pessoal dele. Convido você a ficar aqui comigo até o final e assistir a aula completa, vai valer muito a pena. É um conteúdo assim, um dos mais importantes do livro de Mórmon. Fique aqui comigo até o final. Bom, eis que sou Jesus Cristo, cuja vinda ao mundo foi testificada pelos profetas. Então, houveram profetas, como nós estudamos nas aulas anteriores, que testificaram que Jesus Cristo iria nascer. E olha só o que Jesus Cristo fala: eis que eu sou Jesus Cristo, cuja vinda ao mundo foi testificada pelos profetas. Então, ele veio, né, assim como os profetas predisseram que ele viria, ele veio e disse que foi testificado aí pelos profetas a vinda dele, e exatamente isso que aconteceu. Com essas palavras, o Salvador se apresentou cumprindo mais de 600 anos de profecias do livro de Mórmon. O elder Jeffrey R. Holland, ele escreveu: essa aparição e essa declaração constitui o ponto central, o momento supremo de toda a história do livro de Mórmon. Foi a manifestação que havia alentado e inspirado todos os profetas nefitas. Todos haviam falado acerca dele, cantado sobre ele, sonhado com ele e orado por sua vinda. E ali estava ele pessoalmente. Que dia glorioso! Enfim chegara o Deus que transformara todas as noites escuras em manhãs radiantes. Olha só quão maravilhoso foi toda aquela profecia que foi profetizado por todos os profetas aí desde 600 anos se passaram e aconteceu que Jesus Cristo nasceu e viveu, e nós vamos aprender sobre isso hoje. Jesus Cristo é a luz do mundo, então ele veio aqui para cumprir a sua missão. E uma missão foi essa: ser a luz para o mundo. Terceiro Nef, capítulo 8, fala o seguinte: e aconteceu que, quando cessaram os trovões e os relâmpagos, e a tormenta e a tempestade, e os tremores de terra, pois eis que duraram cerca de 3 horas, sendo dito por alguns que duraram mais tempo. Contudo, todas essas coisas grandes e terríveis duraram cerca de 3 horas, e então eis que houve trevas sobre a face da terra. E aconteceu que houve trevas espessas sobre toda a face da terra, de modo que todos os habitantes que não haviam caído podiam sentir o vapor da escuridão. Então, após a crucificação de Jesus Cristo, ele viveu aqui, foi um exemplo, foi a luz do mundo, nós vamos aprender sobre isso. Mas terceiro Nef 8, ele está registrado aqui o que aconteceu depois que Jesus Cristo foi crucificado. Então, houve aí esse período aí de 3 horas dessa tremor de terra, essa tempestade, essa tormenta, relâmpago e todas essas coisas que aconteceram, esses trovões aí duraram 3 horas, as terras se movimentaram, os continentes se movimentaram, montanhas novas apareceram. Então, ou seja, muita coisa aconteceu nesse período de 3 horas, após a crucificação de Jesus Cristo. E por causa da escuridão, não podia haver luz, nem velas, nem tochas, nem conseguiram fazer fogo com sua lenha fina e extremamente seca, de modo que luz nenhuma foi possível haver. Imagina você tentar acender alguma luz, você não conseguir, você tentar ficar lá tentando acender a vela, não acende, tenta tacar fogo na lenha, não pega fogo, nenhuma luz era possível de se ver. E não se via luz nenhuma, nem fogo, nem lampejo, nem o sol, nem a lua, nem as estrelas, tal a densidade dos vapores de escuridão que estavam sobre a face da terra. E aconteceu que essas trevas duraram pelo espaço de 3 dias, nas quais não foi vista luz nenhuma, e houve grandes lamentações e gemidos e pranto entre todo o povo continuamente. Sim, grandes foram os gemidos do povo por causa das trevas e da grande destruição que sobreviera. Ou seja, 3 horas foram de terremotos, trovões, relâmpagos, montanhas se removeram,
se moveram de lugar, né, após a crucificação de Jesus Cristo. E depois disso, 3 dias de escuridão total, sem nenhuma luz. Foi exatamente isso que aconteceu após a crucificação de Jesus Cristo. Em terceiro Nef 9, quando ele se apresenta, ele fala: Eu sou a luz e a vida do mundo. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Nós vamos aprender aqui que depois da sua crucificação, Jesus Cristo, ele antes de ascender aos céus, antes de ele subir aos céus, ele se apresentou aqui nas Américas e os povos aqui das Américas tiveram a bênção de poder ver e testificar sobre Jesus Cristo. E ele se apresenta dizendo que ele é a luz e a vida do mundo. E aconteceu que assim se passaram os 3 dias. E era de manhã, e dissipou-se a escuridão da face da terra, e a terra cessou de tremer, e as rochas cessaram de fender-se, e cessaram os espantosos gemidos e todos os barulhos tumultuosos terminaram. Ou seja, depois de 3 dias, as coisas começaram a se normalizar. E a terra juntou-se novamente, e firmou-se, e cessaram os lamentos e o pranto e gemidos daqueles que estavam vivos. Ou seja, muitas pessoas sofreram aí durante esse período aí de 3 dias. E seu pranto transformou-se em alegria, e suas lamentações em louvores e graças ao Senhor Jesus Cristo, seu Redentor. Então eles saíram ali, depois desses 3 dias, eles saíram muito aliviados por poderem estarem vivos e testificarem tudo aquilo que aconteceu. E até aqui se cumpriram as escrituras proferidas pelos profetas. E foi a parte mais justa do povo que se salvou. Olha só que beleza, aqueles que acreditaram, aqueles que tiveram fé, que acreditaram nos profetas, que ouviram suas palavras, foram obedientes, eles puderam assim ser justos e pela sua obediência eles foram salvos. E foram aqueles que receberam os profetas e não os apedrejaram. E foram aqueles que não haviam derramado o sangue dos santos que foram poupados. E foram poupados e não foram tragados nem sepultados pela terra. E não se afogaram nas profundezas do mar. E não foram queimados pelo fogo nem esmagados até morrer. E não foram arrebatados pelo furacão, nem foram sufocados pelo vapor da fumaça e da escuridão. Olha só quanta coisa de ruim aconteceu, mas todos aqueles que foram justos, aqueles que foram obedientes, eles conseguiram se salvar aí, se manter vivos. E olha só essa imagem do lado direito, quando mostra a escritura aqui, que diz que eis que eu sou a luz e a vida do mundo, e bebi da taça amarga que o Pai me deu, e glorifiquei o Pai, tomando sobre mim os pecados do mundo, no que me submeti à vontade do Pai em todas as coisas desde o princípio. Aqui ele se apresenta nas Américas, como eu disse, antes de ascender aos céus, ele se apresenta ao povo. Cerca de 2.500 pessoas estavam reunidas e puderam testificar e ver Jesus Cristo. Não só ver, mas eles apalparam, nós vamos aprender sobre isso. Eles tocaram em Jesus Cristo para poder testificar que ele realmente apareceu. Então nós temos aí as profecias que foram profetizadas pelos profetas, falando que Jesus Cristo iria nascer. A promessa foi cumprida, Jesus Cristo nasceu, viveu aqui nessa face da terra, foi um grande exemplo, foi o Salvador, cumpriu sua missão. Depois ele foi crucificado. Depois que ele foi crucificado, naquele período de 3 horas, terremotos, calamidades, tempestades, trovões, a terra se transformou. Depois de 3 dias, houve um período de 3 dias de escuridão, e depois dessa escuridão, depois de 3 dias, as coisas começaram a normalizar. E Jesus Cristo, depois disso, ele apareceu aqui nas Américas. Essa é o grande ensinamento do livro de Mórmon. Esse trecho aqui, essa escritura, é a escritura mais importante, uma das mais importantes do livro de Mórmon. Agora, esses acontecimentos, como eu disse, estão dentre os mais sagrados do livro de Mórmon, essa aparição de Jesus Cristo aqui nas Américas. E o que isso representa? E aqui a aula deixa 4 perguntas para nós ponderarmos sobre essas perguntas. Como eu me sentiria se fosse uma dessas pessoas? Imagina você lá
dentre essas 2.500 pessoas, como você ia se sentir vendo Jesus Cristo, sabendo que ele apareceu e você pôde tocar nele, que a gente vai aprender mais sobre isso. O que me impressionou a respeito do Salvador nesses capítulos, ao poder ler essas escrituras, o que mais te impressionou? Como sei que Jesus Cristo é meu Salvador e como ele tem sido uma luz em minha vida? Então ele fala que Jesus Cristo, eu sou a luz e a vida. Então, como ele tem sido a luz na sua vida? O que tem acontecido na sua vida para que ele possa iluminar o seu caminho e você tem sido abençoado por isso? Então, reflita sobre essas perguntas, compartilhe aí nessa reunião familiar aí com a sua família, com seus familiares, para que vocês possam debater sobre esse assunto. Próximo tópico, Jesus Cristo está pronto para perdoar. Essa é uma imagem muito bonita que mostra uma pessoa ali de joelhos pedindo provavelmente um perdão e Jesus Cristo ele está pronto para perdoar. E novamente, quantas vezes vos quis ajuntar como a galinha junta seus pintos sob as asas? Sim, ó povo da casa de Israel, que haveis caído. Sim, ó povo da casa de Israel, que vos habitais em Jerusalém. Assim como vós que haveis caído, sim, quantas vezes quis ajuntar-vos como a galinha junta os seus pintos e não quisesse. Então, muitas vezes o Senhor está querendo fazer a parte dele, mas o povo não quer, você não quer, eu não quero. Muitas vezes ele convida, mas nós não queremos. E ele tentou fazer isso várias vezes, mas as pessoas não se arrependeram. Ele continua: ó vós, casas de Israel, a quem poupei, quantas vezes vos ajuntarei como a galinha junta seus pintos sob as asas, se vos arrependerdes e voltardes a mim com firme propósito de coração. Então, o segredo aqui é arrependimento. Assim como essa moça está aqui se aproximando de Cristo, demonstrando, né, um exemplo de arrependimento dos seus pecados, nós devemos fazer a mesma coisa, nos arrepender e voltar a Cristo. Próximo tópico, o Senhor exige um coração quebrantado e um espírito contrito. Você sabe o que é um coração quebrantado e um espírito contrito? Vamos aprender. Moisés 5. Aqui está uma escritura do livro da Pérola de Grande Valor, é uma das escrituras padrão, e aqui a gente aprende. E ele deu-lhes mandamentos de que adorassem ao Senhor seu Deus e oferecessem as primícias de seus rebanhos como oferta ao Senhor. E Adão foi obediente aos mandamentos do Senhor. E após muitos dias, um anjo do Senhor apareceu a Adão, dizendo: Por que oferece sacrifícios ao Senhor? E Adão respondeu-lhe: Eu não sei, exceto porque o Senhor me mandou. Então, ou seja, essa prática era uma prática que acontecia no Velho Testamento. Eles criavam um altar, e naquele altar eles ofereciam ali um sacrifício para o Senhor. E com Adão não foi diferente. Ele tinha criado um altar, estava ali oferecendo um sacrifício. Quando o anjo apareceu e perguntou: Por que você está fazendo um sacrifício? Ele falou: Eu não sei porque eu estou fazendo esse sacrifício, mas estou cumprindo aqui a vontade do Senhor. Então, essa era uma prática que existia antigamente, né, de realizar sacrifícios sobre o altar. E terceiro Nef 9 fala sobre isso, né? E oferecer-me-eis como sacrifício um coração quebrantado e um espírito contrito. Então, depois da crucificação de Jesus Cristo, da vinda de Jesus Cristo aqui na terra, cessou, parou de ter sacrifício de animais, como a gente vê aí na imagem do lado direito. Depois desse sacrifício de animais, cessou, não houve mais, porque Jesus Cristo veio e ele representa esse cordeiro que foi crucificado, que morreu na cruz e que pagou pelos nossos pecados. Ele foi o cordeiro, ele foi aquele que foi sacrificado por nós. Então, ele não deseja que nós façamos mais sacrifícios de animais, isso não é mais para existir. Não se faz mais sacrifício de animais sobre o altar, ou como Abraão foi lá sacrificar o seu filho sobre o altar, não é feito mais dessa maneira. O que que o Senhor pede? Ele só pede um coração quebrantado e um espírito contrito. E ele fala assim: todo aquele que a mim vier com o coração quebrantado e um espírito contrito, eu o batizarei com fogo e com o Espírito Santo. Como os lamanitas que, por causa de sua fé em mim na época de sua conversão, foram batizados com fogo e com o Espírito Santo e não souberam. Então, ou seja, o coração quebrantado, um espírito contrito, é aquele que é obediente, é um filho obediente, é um filho que guarda os mandamentos, é um filho que faz a vontade de Deus.
É um filho humilde. É isso que o Senhor deseja de nós. Ele deseja que nós sejamos homens e mulheres humildes e que sejamos obedientes. É esse coração quebrantado, espírito contrito que o Senhor quer. Ele não quer mais sacrifício de animais. Isso acabou com o próprio sacrifício de Jesus Cristo, como eu disse. E ele fala assim no capítulo 9: Eis que vim ao mundo para trazer redenção ao mundo e para salvar o mundo do pecado. Portanto, todos aqueles que se arrependerem e vierem a mim como criancinhas, eu os receberei, pois deles é o reino de Deus. Eis que por eles dei a vida e tornei a tomá-la. Portanto, arrependei-vos e vinde a mim, ó vós confins da terra, e salvai-vos. Então, você quer ser salvo? Seja como a criança. Por quê? Porque a criança é pura, a criança não tem maldade, a criança, você chega em casa, ela vai te abraçar, ela vai vir correndo, a criança, ela não tem nenhuma maldade, criança não tem malícia, criança tem pensamentos puros. Então, se você quer, criança não bebe álcool, criança não fuma, criança não vê vídeos indecentes. Seja como as criancinhas e você vai herdar o reino de Deus. A Escritura é muito clara. Por isso que nós não bebemos, por isso que nós não fumamos, por isso que nós fazemos as coisas da maneira das criancinhas, porque se nós formos como as criancinhas, como diz essa Escritura, nós herdaremos o reino de Deus. É bem claro, né? Não, a Escritura é muito clara, basta você ouvir, ler as Escrituras, você vai entender e aprender muita coisa, que é exatamente esse próximo tópico. Posso aprender a ouvir, a entender a voz de Deus. Então, a gente pode aprender a ouvir e entender a voz de Deus. Primeiro, você lê as Escrituras, porque ele fala conosco de diversas maneiras, né? E para a gente aprender a ouvir e entender a voz de Deus, abre as Escrituras e começa a estudar. Como diz em 1 Reis 19, uma das maneiras com que o Senhor fala. E ele lhe disse: Saí para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Olha só, aconteceram muitas coisas e Elias estava ali vendo qual seria a voz do Senhor, se era do fogo, se era do vento, qual que seria a voz do Senhor. Mas depois ele ouviu uma voz mansa e delicada. E Elias envolveu o seu rosto no seu manto e saiu para fora depois de ouvir essa voz mansa e delicada. Então, essa é uma das vozes que o Senhor utiliza. Não vai ser numa festa, num sambódromo, não vai ser numa torcida de futebol, não vai ser num ambiente com muitas pessoas e muito barulho que você vai ouvir a voz do Senhor. Aqui já fica a primeira dica. É uma voz mansa e delicada que você tem que estar num lugar calmo para poder ouvir essa voz. E um dos lugares é o templo. E no templo é um lugar calmo, é um lugar tranquilo que você consegue ouvir essa voz mansa e delicada. Vamos continuar aprendendo aqui outras maneiras que o Senhor utiliza para falar conosco. E aconteceu que Nefe tomou o caminho de sua casa refletindo sobre as coisas que o Senhor lhe revelara. Bom, primeira coisa, ele estava refletindo, olha só. Você tem parado para refletir ou você só está transmitindo informação, né? A fazer aquele copiar e colar, né? Porque muitas vezes a gente fala tudo aquilo que a gente ouve, a gente não para refletir, a gente é só um replicador da mensagem. Você já percebeu isso? Você recebe e passa, recebe e passa. Então, ou seja, a gente precisa refletir, precisa parar e pensar. Então, Nefe, ele estava fazendo isso. E aconteceu enquanto assim meditava, olha outro segredo aqui, estava refletindo e meditando. Estando extremamente desanimado em virtude das iniquidades do povo nefita, suas secretas obras de trevas, e seus assassinatos, e suas pilhagens, e toda sorte de maldades, aconteceu que enquanto assim meditava em seu coração, eis que ouviu uma voz. Então, olha só, um dos segredos aqui é meditar, parar, ouvir, deixar de ficar assistindo televisão, deixar de mexer no celular, deixar de fazer qualquer coisa. Só medita, reflita, medita, e era assim que ele estava fazendo. E quando ele estava meditando, ponderando,
Ele ouviu uma voz que dizia: Bem-aventurado és tu, Nefe, pelas coisas que tens feito, pois observei que foste infatigável em pregar a este povo as palavras que te dei. Então, a gente já falou sobre essa escritura aqui quando nós estudamos nas aulas anteriores, mas o principal aqui é meditar e refletir. Outra maneira que o Senhor fala conosco é através dos nossos líderes. Você tem um líder na sua capela, você tem um bispo, você tem um presidente do coro, um presidente da sociedade de socorro. Nós temos os profetas, os apóstolos, tem a conferência geral, né? Tem as reuniões sacramentais, tem os discursantes, os oradores. Tudo isso tem ali a Rona. Tudo isso são meios que o Senhor utiliza para falar conosco. Se você tem dificuldade de ouvir a voz mansa e suave na sua vida, eu não consigo ouvir, eu não consigo ter essa revelação. Então você consegue, faz o seguinte: a dica é: ouve a sua liderança, ouve os profetas, ouve os oradores da conferência geral, leia ali a Rona, você vai receber e vai saber a vontade de Deus, porque eles são treinados a ouvir. Se você ainda não está treinado, você pode ouvir também, mas eles estão mais treinados. Por quê? Porque eles possuem o Espírito Santo com eles, eles são treinados a ouvir essa voz. Você pode ouvir a voz de Deus através deles, se você ainda não ouve direto. Você também pode se beneficiar ao ouvir os profetas, apóstolos e outros líderes atuais da igreja que têm experiência em ouvir e seguir a voz de Deus. Olha só que beleza, não tem como você não se comunicar com Deus. Jesus Cristo me convida a ganhar um testemunho pessoal dele. Então, cada um de nós tem que ter um testemunho pessoal de Jesus Cristo. Não adianta você querer andar com luz emprestada. Você precisa andar com luz própria. Você precisa ter a sua própria luz, o seu próprio testemunho. Se você é jovem, você precisa ter o seu testemunho. Não é indo para a igreja com seus pais que você vai ter o seu testemunho. Você precisa ter o seu próprio testemunho para você ir sozinho para a igreja se for necessário. Terceiro NF19 estava lá a multidão toda reunida. Vamos ver o que aconteceu? E a multidão viu, ouviu e deu testemunho e sabem que seu testemunho é verdadeiro. Porque todos viram e ouviram, cada homem por si mesmo, e eram cerca de 2.500 almas entre os homens, mulheres e crianças. Olha só isso. 2.500 pessoas viram Jesus Cristo. Muitas pessoas viram, não só essas 2.500 pessoas, mas muitas pessoas tiveram a oportunidade de ver Jesus Cristo e testificar que ele existe. Se eu pedir para minha esposa ir lá fora agora e falar e perguntar para ela qual é o carro que está passando aqui na rua nesse exato momento, ela vai voltar aqui e vai falar assim, ó, tá passando um Gol prata. Aí eu vou acreditar no que ela está falando. Tá passando um Gol prata lá fora, porque ela me disse. Eu não vi, mas ela viu. Ela viu e ela me disse aqui para mim que lá na rua, na frente da minha casa, está passando um Gol prata. Eu precisei ver? Não, eu não precisei ver. Por quê? Porque ela viu e ela relata para mim aquilo que ela viu e eu acredito nela. Então as escrituras, os profetas e todo esse registro que estão registrado nas escrituras é exatamente isso. Eles viram e está testificado. E por que eles viram e está escrito e testificado? Eu acredito. Eu ainda não vi, mas eu vou ver. Mas enquanto eu ainda não vi, eu acredito porque muitas pessoas viram e tudo isso está registrado no livro de Mórmon. Esse é o segredo para você permanecer firme. Terceiro NF11, levantai-vos e aproximai-vos de mim, para que possais meter as mãos do meu lado e também apalpar as marcas dos cravos em minhas mãos e em meus pés, a fim de que saibais que eu sou o Deus de Israel e o Deus de toda a terra, e fui morto pelos pecados do mundo. Então, para que as pessoas não falassem que, eu vi um fantasma, né? Foi uma ilusão ver Jesus Cristo, não, ele falou, não, vocês não vão só ver, vocês vão vir aqui, ó, apalpar minhas mãos, vocês vão pegar no sinal do cravo, onde eu fui crucificado, não só na minha mão, mas nos meus pés, vem aqui, toque em mim, para vocês poderem testificar que vocês realmente viram, tocaram em Jesus Cristo. Esse era o propósito, por isso que todas as pessoas que estavam lá reunidas, foram convidadas a tocar em Jesus Cristo. E foi exatamente isso que aconteceu.
E aconteceu que a multidão se adiantou e meteu as mãos no seu lado e apalpou as marcas dos cravos em suas mãos e em seus pés. E isto fizeram adiantando-se por um, até que todos viram com seus próprios olhos, apalparam com as suas mãos e souberam com toda a certeza, testemunhando que ele era aquele sobre quem os profetas escreveram e haveria de vir. Como nós já falamos, os profetas fizeram a parte deles, aqueles que foram obedientes, acreditaram, foram salvos de todos aqueles terremotos, passaram por aqueles 3 dias de escuridão e muitos aqui nas Américas, cerca de 2.500 pessoas puderam testificar que Jesus Cristo apareceu nas Américas. Olha só, pela boca de duas ou mais testemunhas, toda a verdade será revelada, né? Toda a verdade será confirmada. Você precisa de duas testemunhas. Até na justiça dos homens é assim. Quando você vai batizar uma pessoa, o que acontece? Tem duas pessoas testemunhando o batismo que está acontecendo naquele momento, não é verdade? Pela boca de duas testemunhas, toda verdade será confirmada. A Bíblia é uma testemunha de Jesus Cristo. O livro de Mórmon é outra testemunha de Jesus Cristo. Então, são duas testemunhas para poder cumprir essa escritura, que duas testemunhas, pela boca de duas ou mais testemunhas, toda a verdade será confirmada. A Bíblia é uma testemunha e o livro de Mórmon é outra testemunha que Jesus Cristo viveu e realizou a sua missão aqui na Terra. Essa é uma aula maravilhosa, uma aula que vale muito a pena a gente compartilhar. Eu convido você aqui a assistir o filme, que eu vou deixar aqui do lado um filme sobre essa história. Assiste esse filme que vale muito a pena. Na semana que vem a gente volta para estudar os capítulos de 12 e 16. Muito obrigado a cada um de vocês. Um forte abraço. Até a semana que vem.